Se você acompanha o canal, você sabe que eu geralmente não curto muito quando os estúdios focam em sequências, continuações ou spin-offs e não em ideias originais. Claro, tem exceções como Kung Fu Panda 2, que é um dos meus filmes favoritos, mas a própria Pixar, por exemplo, a maioria das sequências dela são bem chatinhas comparadas com os antecessores. Porém, eu nunca fui contra a ideia de uma sequência de Divertidamente, porque Divertidamente é justamente um filme sobre a vida, mais especificamente sobre a infância. E a ideia de uma trilogia de Divertidamente faria todo sentido, sendo o primeiro filme sobre a infância, o segundo sobre a adolescência / puberdade e o terceiro sobre o começo da vida adulta. Assim fechando uma trilogia sobre a vida, que é meio que o tema central e a principal mensagem de Divertidamente, a vida. E recentemente eu assisti Divertidamente 2 e que surpresa agradável, fazia tempo que eu não me divertia tanto com o filme da Pixar. O último filme da Pixar que eu tinha gostado era Red, que daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Na real, nem lembro dos filmes entre Red e Divertidamente 2. Teve Lightyear, né? Isso aqui é meio ruizinho. Nossa, teve Elementos também, isso aqui eu não vi, tem que ver. Nossa, Riley's First Date, isso existe? O que é isso? Dá pra fazer um vídeo sobre esses curtas especiais da Pixar e da DreamWorks. Tem muito conteúdo a ser explorado, mas enfim. Mas apesar de eu ter gostado bastante do filme, eu senti que ele poderia ter sido muito melhor. Eu terminei o filme sentindo que ele tava meio que incompleto. Não incompleto que nem Através do Aranhaverso, mas incompleto em proposta e execução mesmo. Para uma história que se propõe a acompanhar as emoções de uma garota na puberdade, esse cenário é quase que relevante, no sentido que esse filme poderia ser protagonizado pela Riley do primeiro filme, que não teria muita diferença. Mas primeiro, eu acho que é importante falar sobre como o primeiro Divertidamente é muito bom e provavelmente o melhor filme da Pixar junto com Wall-E. A primeira coisa a se elogiar em Divertidamente é a animação e o character design. Uma crítica recorrente às animações 3D da Disney Pixar, e que eu concordo bastante, é que elas são muito desinteressantes visualmente. Elas parecem muito a Disney querendo vender software, tipo, uou, olha como nossos computadores conseguem renderizar as texturas mais detalhadas e realistas possíveis. Nós temos a melhor tecnologia de hardware. Mas era só isso mesmo. A Disney, por exemplo, na Renascença, não tinha a menor pretensão de fazer animações, entre aspas, realistas e ultra renderizadas. Ela era muito mais preocupada em fazer filmes bonitos e experimentais no formato de musicais épicos. E eles não envelheceram nem um pouquinho desde então. E ainda assim eles são muito mais interessantes visualmente do que a maioria das animações que ela lançou depois de A Princesa e o Sapo, que foi realmente o último suspiro da Disney Animation no que diz respeito à criatividade de suas animações. E a Pixar também caía bastante nessas armadilhas, mas isso era mais em continuações e spin-offs, que eles davam essa roupagem mais genérica para os filmes dela, porque em suas ideias originais, ela sempre se manteve bastante experimental na medida do possível. Claro, a Disney não quer deixar a Pixar fazer um filme todo desenhado e pintado à mão, que nem um Akira da vida, mas ainda assim, ela sempre foi um pouco mais aberta a artistas novos expressarem suas ideias. A gente vê isso bastante nos curtas da Pixar e em filmes com ideias originais, e Divertidamente é um ótimo exemplo disso. Você vê que a produção teve todo um cuidado no design das emoções. Eu sempre achei elas bastante atemporais e de certa forma universais, a ponto de que eu acho que todo mundo consegue se identificar facilmente com cada emoção, e só de olhar o design a pessoa claramente já saca sobre qual sentimento a personagem representa. E eu acho bom ressaltar isso, porque eu acho que o segundo filme não consegue fazer isso muito bem com as novas emoções. Por exemplo, olha pra essa coisinha pequena aí e você com certeza, mesmo sem ter assistido Divertidamente, você sabe que ela é tristeza, porque tudo nela transparece tristeza, desde a cor azul, que é a cor da tristeza, até a postura insegura e encolhida dela faz com que você saiba que ela é a tristeza só de bater o olho. Agora olha pra essa coisa aí e me diz o que ela representa. Era pra ser o tédio, mas esse design me passa muito mais a ideia de deboche ou ironia do que tédio ou preguiça. E não é nem só no design, mas toda a participação desse bichinho aí no filme não transparece nada a ideia de tédio. As emoções do primeiro filme são tão atemporais e facilmente identificáveis, porque né, tem que ser facilmente identificável porque é um filme pra criança, mas o design dessas novas emoções me parece muito datados, por assim dizer. Parece que eles não vão envelhecer muito bem. E também tem a ansiedade, que daqui a pouco eu falo sobre ela, porque eu acho que o problema dela tá muito mais na história do que no design. Mas eu acho que algo que todo mundo vai concordar aqui é que a trilha sonora do primeiro filme é muito melhor. Eu até escutei a soundtrack do segundo pra ver se eu tava sendo injusto ou algo assim, e ela tem até algumas faixas boas, mas absolutamente nada se compara a isso.
Isso foi lindo, cara. Isso foi lindo. Mas a principal coisa que me fez achar o segundo filme tendo seu potencial desperdiçado foi a passagem de tempo do primeiro pro segundo, porque ela é quase que irrelevante. Para uma fase da vida tão complexa quanto a puberdade, o filme praticamente só foca no aspecto da ansiedade e ignora a principal mensagem da franquia, que, como eu já disse, é a vida. O primeiro filme faz um ótimo trabalho ao retratar a infância como ela realmente é. A Riley não sabendo aceitar as mudanças da vida e também passando por coisas que meio que toda criança passa, tipo perder uma amizade ou se envergonhar ao ter que se apresentar em uma nova escola. Também aquilo de que as memórias felizes eventualmente podem virar memórias tristes por conta da saudade de momentos felizes que não voltam mais. Mas o segundo filme usa muito pouco o amadurecimento da Riley para contar a história. Até tem uma cena da Riley acordando triste e falando que ela se sente diferente, daí as emoções da mãe dela falam que elas sabiam que esse dia ia chegar e que iam ajudar ela. Mas isso é muito subaproveitado, tanto que a mãe dela fica sumida praticamente o filme todo a partir daí. Tanto que essa cena dela acordando triste, confusa, fica por isso mesmo e nunca mais é trabalhada no filme. Nesse sentido, o Red que eu tinha falado antes, na minha opinião, consegue trabalhar muito melhor esse tema, porque além dele também explorar a questão da ansiedade, ele não se prende somente a isso, e explora diversas áreas dessa fase da vida. A rebeldia, as paixões, a fase de crescimento, metaforicamente representada na Mei Mei virando um panda vermelho gigante, nos conflitos familiares, nos conflitos de geração, e na época também deu toda uma polêmica sobre a Pixar estar fazendo um filme sobre menstruação, mas isso se dá porque eu acredito que esse tema é muito pouco explorado em filmes especificamente mirando o público feminino. Por exemplo, os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi sempre exploraram o tema da puberdade, mas parando pra pensar agora, talvez a simples existência de Red tenha feito com que Divertidamente 2 tivesse que ser muito mais contido nas suas temáticas e mensagens, seja porque dois filmes sobre adolescência fosse algo muito redundante pros padrões da Disney, ou talvez por conta de suas temáticas o Red não tenha feito o sucesso esperado, o que a gente nunca vai saber, porque o Red saiu direto no Disney+. Eu não lembro exatamente se foi por causa da pandemia, mas o sucesso ou não sucesso de Red nunca poderá ser medido, porque ele é um filme que saiu direto pro streaming, e talvez a repercussão do filme tenha meio que sabotado o potencial de Divertidamente 2, que acabou meio que só explorando o lance da ansiedade e também sobre a babaquice da adolescência, onde você acaba se afastando de certas amizades por algum motivo que provavelmente só faz sentido na sua cabeça, e aqui acontece o mesmo com Riley, que acaba se afastando das suas amigas e se aproximando de um outro grupo de meninas mais velhas que jogam hóquei melhor que as outras duas. E isso se dá porque nesse filme é apresentado um novo conceito chamado senso de si ou identidade, que na minha opinião é uma das melhores coisas do filme e um conceito muito interessante. As emoções do primeiro filme formaram o senso de si da Riley usando as melhores memórias e melhores qualidades da Riley, e todas essas memórias formaram a identidade da Riley enquanto ser humana. O problema é que com a chegada da puberdade, novas emoções chegaram, sendo a principal delas a ansiedade, e a ansiedade desgraçada mandou o senso de si da Riley pro quinto dos infernos, junto com as emoções do primeiro filme. E a ansiedade decidiu criar um novo senso de si para Riley, mas enquanto o outro era todo baseado nas melhores vivências e qualidades da Riley, a nova identidade da Riley ia ser toda baseada nas maiores inseguranças e falhas da Riley. Então meio que esse é o principal objetivo das emoções principais do filme: recuperar o senso de si original da Riley e voltar para a sala de comando para evitar que a Riley faça mais alguma besteira. E o fato da Riley ter perdido seu senso de si fez com que a Riley desenvolvesse uma insegurança gigantesca e uma necessidade absurda de ser aprovada no novo grupo de amigas dela, o que fez com que ela fingisse gostar de bandas que ela nunca ouviu e também desprezar a própria banda que ela gostava, só porque as novas amigas dela odiavam essa banda. Então ela fez aquilo que todo adolescente faz, de fingir que não gosta de algo para não soar infantil pros demais. E eu genuinamente acho essa uma das melhores coisas do filme, porque na real isso não é algo que apenas os adolescentes fazem, meio que quase todo mundo faz isso. Eu direto vejo nos meus comentários vocês falando que eu posso gostar desse filme, música, desenho, anime, que seja, mas eu reconheço que ele é ruim e eu entendo a maioria. Não, cara, pelo amor de Deus, não seja inseguro a ponto de fingir não gostar ou ver beleza naquilo que no fundo você adora só pra pertencer ou se sentir pertencido em um grupo ou na opinião da maioria. Não seja inseguro nesse nível, pelo amor de Deus. Mesmo que eu tenha falado mal do seu filme favorito ou você viu algum outro youtuber falando mal de algo que você gosta, não seja inseguro a ponto de fingir que não gosta dele
só pra se sentir pertencido, por assim dizer. E tá aí algo que Divertidamente 2 consegue trabalhar muito bem, a insegurança. E toda essa insegurança e necessidade da Riley de ser aceita fez com que ela começasse a se cobrar muito. E o que deveria ser apenas um jogo de hóquei acaba se tornando uma ansiedade gigantesca, a ponto de que ela sente que precisa passar o recorde de gols da capitã do time, senão ela não ia ser aceita. Então ela treina até não aguenta mais, pinta uma mecha do cabelo de vermelho para fazer cosplay do Momotaros por algum motivo, e ela segue treinando até não aguentar mais, a ponto dela criar uma forte segurança de que ela nunca vai ser boa o bastante para se sentir pertencida e se sentir aceita. E enquanto isso vai acontecendo, as outras emoções seguem tentando buscar o senso de si, e as emoções do primeiro filme são de fato a melhor coisa do filme. A alegria já era minha personagem favorita do primeiro filme, e aqui ela tá melhor do que nunca, mas também repetindo alguns erros do primeiro filme, como achar que a Riley só vive de boas emoções, mas pelo menos ela deixa as outras emoções ficarem mais no painel de controle do que apenas ela. E perceba que até agora eu mal falei sobre ansiedade, mas vamos lá. Eu não sei se eu gosto dela. Desde que os trailers saíram, as imagens dessa personagem não paravam de aparecer e alguma coisa nesse design me incomodava profundamente. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas eu também vi que muitas pessoas também ficam com uma certa raiva do design da ansiedade, mas eu acho que tem a ver com aquele lance do tédio que eu falei, de eu não achar que a personagem não transmite o sentimento que deveria passar. Eu não tô falando que eu devia ter uma crise de ansiedade ao ver o design dela, mas sim que ela não me passa a ideia da ansiedade. Eu vi que estão fazendo um curta do Miles lidando com sua ansiedade, e a ideia da ansiedade como antagonista da história, pelo menos pra mim, funciona muito mais como algo mais abstrato e sem forma física do que como um bichinho antropomórfico. E esse curta do Homem-Aranha aparenta fazer isso muito bem. Então acho que seria mais interessante a ansiedade como uma consequência das emoções estarem fora da sala de comando do que como uma personagem em si, algo meio... Mas também eu acho que o primeiro filme consegue fazer isso melhor, porque pode-se dizer que a Riley tem meio que uma crise depressiva lá no final do filme, porque a alegria e a tristeza não estavam na sala de comando. E como o segundo filme já tem praticamente a mesma estrutura do primeiro, mas por mim o filme seria completamente diferente do primeiro, porque eu acho o filme muito corrido, por assim dizer. O Red, que eu já falei antes, ele se passa todo com o objetivo das meninas conseguirem dinheiro para ir no show da boy band que elas gostam, e entre o dia do show e até onde o filme se inicia, ele consegue introduzir e debater diferentes assuntos. Já o Divertidamente, ele se passa todo em um único final de semana, e acaba que a mensagem do filme é muito mais sobre aceitação, aceitar sentimentos e momentos ruins, porque de certa forma eles fazem parte da sua formação, por assim dizer. Esse filme é muito mais um filme sobre aceitação do que sobre a vida, que, como eu já falei, é o principal tema da franquia, ou pelo menos devia ser. Mas um outro elogio a Divertidamente 2 é que eles conseguem trabalhar esse lance da aceitação muito bem. As emoções do primeiro filme conseguem voltar para a sala de comando, mas junto com um montão de memórias reprimidas pela Riley, que a alegria mandou para longe também. Isso fez com que o antigo senso de si dela sumisse, e um novo foi formado por todas as lembranças reprimidas que a Riley tem. Então esse novo senso de si surge enquanto a Riley tem uma crise de ansiedade, mas só quando a Riley aceita quem ela realmente é e abraça tudo que é agora a forma como indivíduo, é que ela supera a crise, faz as pazes com suas amigas e principalmente faz as pazes consigo mesma, e aí ela se torna a melhor versão de si mesma, agora que ela superou a tempestade e seguiu em frente. É de fato um filme muito bom, muito bonito, também muito visualmente bonito, e é um filme que qualquer pessoa vai se divertir vendo. Mas eu acho que ele poderia ter sido muito melhor se ele abraçasse seus temas e não apenas arranhassem eles. Parando pra pensar agora, Divertidamente é uma tradução meio estranha. O que tem a ver o nome Divertidamente com Inside Out? Vai saber. Mas eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, considere compartilhar aí, que ajuda bastante. Ou também considere virar membro. E falando de membro, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Paçoca, ao Snowen, ao Rafiz, ao Gabriel Souza Neres e ao Eric. Muito obrigado aos membros do canal, vocês são de grande ajuda para esse projeto. E também me segue lá no Instagram, porque eu posto bastante coisa por lá. Mas no mais é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!